Olá, amigos do canal Matemática é Vida. Eu sou o Marcos Ribeiro, professor de matemática, e estou aqui hoje para falar para vocês a respeito do currículo para os alunos do sétimo ano. Então, se você está cursando o sétimo ano do ensino fundamental, anos finais, ou se você é pai ou mãe de uma criança ou de um adolescente que está cursando, este canal é para você, para lhe auxiliar. Então, a gente vai falar sobre o currículo. E eu vou me basear neste livro aqui, ok? Geralmente, os outros livros que eu conheço também seguem mais ou menos essa toada aqui, esse currículo, tá certo? Até porque ele é baseado na BNCC. Então, vamos dar uma olhada o que você ou seu filho vai estudar durante o ano conosco, ou na escola, e conosco como reforço escolar. Nós vamos começar o ano, ou já começamos o ano, na verdade, né? Falando sobre números naturais e operações, tá certo? Os números naturais, sequência numérica, operações com números naturais, adição, subtração, e multiplicação, divisão, tá certo? Eu sei que você já estudou do primeiro ao quinto esses conceitos, mas no sexto ano a gente dá uma revisada e se aprofunda bem. Aí nós vamos tratar também de divisores e múltiplos de um número natural, ok? Em seguida, a gente vai falar sobre os conjuntos dos números inteiros. Lembrando que os naturais são o primeiro conjunto que a gente estuda, tá certo? É os números de contagem. Então, nos conjuntos numéricos inteiros, a gente vai ver o quê? A ideia de número inteiro. A gente vai falar do próprio conjunto em si, né? Conjunto dos números inteiros. A gente vai relembrar aquela história da reta numérica que a gente aprendeu ali no quarto, quinto ano. A gente também vai estudar um módulo de um número inteiro, tá certo? Nós vamos fazer comparação de números inteiros, adição de números inteiros, subtração de números inteiros, adição algébrica, multiplicação de números inteiros, divisão exata de números inteiros, potenciação de números inteiros. Nós vamos falar também de raiz quadrada exata de números inteiros e expressões numéricas. Em seguida, a gente vai trabalhar as transformações geométricas e simetria. Transformações no plano, polígono e sistemas de coordenadas, ampliação e redução. Nós vamos falar também de reflexão, ampliação e redução com o uso de malha quadriculada. Eu acho que uma das coisas mais bacanas é quando a matemática é prática, que a gente faz arte, brinca, monta, desmonta, recorta. Então, a gente na geometria, a gente tem muito esse tipo de atividade, é muito bacana. E aí a gente vai estudar a simetria, a ideia de simetria, quais são os tipos de simetria. Em seguida, a gente vai falar um pouco do conjunto dos números racionais. Olha só que bacana. Nós falamos dos naturais, inteiros, agora a gente entra nos racionais. Quem são os números racionais? Adição algébrica de números racionais, multiplicação com números racionais, ok? Divisão com números racionais, potenciação de números racionais. Nós também vamos ter raiz quadrada exata de números racionais. Em seguida, média aritmética e média aritmética ponderada, tá certo? Aí nós vamos estudar em seguida a linguagem algébrica e equações. No caso, a gente começa com sequência, né? É um caminho até chegar no nono ano. A gente vai... Tudo que você está aprendendo aqui no sexto, no sétimo e no oitavo, no que diz a respeito da linguagem algébrica e equações, tudo isso você nunca pode esquecer, porque quando chegar lá no nono ano, tudo isso será exigido de você no estudo das funções. Então, nós vamos ter sequências, expressões algébricas, nós vamos ter a igualdade, o estudo da igualdade e suas propriedades, as equações propriamente ditas, conhecendo as equações, o que são equações, o conjunto universo e solução de uma equação. Nós vamos falar de equações equivalentes,
Nós vamos falar de equações do primeiro grau com uma incógnita, equações na resolução de problemas do dia a dia. E aí a gente entra nas figuras geométricas planas, que é o estudo do ângulos, definição e medida de um ângulo, classificação de ângulos, ângulos congruentes, ângulos consecutivos e ângulos adjacentes, ângulos complementares e suplementares. Tudo isso a gente vai abordar durante o ano. Retas paralelas e retas concorrentes, ângulos opostos pelo vértice, retas paralelas cortadas por uma transversal. Aí vem o estudo dos triângulos, propriamente dito, né? Condição de existência de um triângulo, soma das medidas de ângulos internos de um triângulo. Nós vamos falar também dos polígonos regulares, das circunferências, das construções geométricas. Essa é a parte mais divertida, uma das partes mais divertidas da matemática, porque você trabalha ali com os diversos tipos de réguas, né? Tanto o professor como o aluno. E é uma experiência maravilhosa. Nós vamos também estudar as grandezas proporcionais. Razão, proporção, regra de 3. Aí, em seguida, a gente entra na área de porcentagem, probabilidade e estatística, certo? Então, esse estudo é extremamente importante. Ele começa lá do primeiro ano. Então, cada ano você vai estudando um pouquinho, vai se aperfeiçoando nessa área. E aí a gente fecha o ano com área e volume. Área de figuras geométricas planas, área de um retângulo, de quadrado, equivalência entre áreas, área de paralelograma, área de triângulo, área de um trapézio, volume, tá? Volume do paralelepípedo, volume do cubo, unidade de medida de volume. E essa é a parte do sétimo ano, essa é a parte do currículo do sétimo ano. Então é um ano de muitos estudos, tá certo? E eu pretendo acompanhar você até o final do ano, tá bom? Aqui no canal, no nosso canal, nas nossas redes sociais, a gente vai abordar esses temas toda semana, geralmente às terças-feiras, tá bom? Toda terça-feira a gente vai postar um conteúdo relacionado a esse lado, a isso que nós falamos agora do nosso currículo. Lembrando que nem todas as instituições usam esse livro, então eu estou usando como parâmetro para mim. Mas caso você esteja estudando uma outra parte ou um outro assunto, não na ordem que eu vou apresentar, é só você fazer seus comentários, entrar lá no nosso site matematicaevida.com.br, lá tem um formulário de contato onde você pode postar a sua dúvida. Tá certo? Olha, eu estou estudando isso, professor, eu estou tendo dificuldade nisso, o senhor pode me ajudar? E a gente vai, à medida do possível, criando atividades, através dessas atividades, a gente explicando como é que as coisas funcionam. E seria muito legal também eu saber qual é o livro que você está usando, tá bom? É muito importante para mim, para saber qual é o livro que a maioria dos alunos usam, mas eu vou usar este como parâmetro, tá? Tem o do Enio também, eu gosto muito da coleção do professor Enio, não é porque ele seja um conterrâneo meu não, mas é porque a obra dele, o trabalho dele. Eu também gosto do Dante, acho o Dante fenomenal, me inspiro muito no trabalho do Dante. Então, Dante, Enio e o nosso querido José Rui Giovanni Filho, que é o pai dele, infelizmente, já, e o Benedito também já descansou, né? já faleceram os ambos, mas deixaram uma obra impecável. Eu espero que esse post tenha lhe ajudado e a gente se encontra em breve. Até a próxima semana. Alunos do sétimo ano, porque cada dia da semana a gente vai abordar um ano. Então, na segunda, sexta, na terça, sétimo, na quarta, oitava e na quinta, domingo, na quinta, o nono ano. E na sexta-feira a gente vai abordar o universo do ensino médio. Segunda, sexto, terça, sétimo, quarta, oitavo, quinta, nono e sexta, ensino médio.